Essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para manifestação de representantes do curso de Psicologia da UX. Passo a palavra ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 873/2023. Ofício 873/2023, Caxias do Sul, 17 de novembro de 2023. Ao vereador José Pascoal D'Ambrós, presidente da Câmara Municipal. Solicito o acordo de lideranças para o curso de Psicologia da UX. As vereadoras e os vereadores que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicito o espaço de acordo de lideranças à sessão do dia 22 de novembro para a senhora Vialana Salatino, professora do curso de Psicologia da UX, que apresentará os resultados da supervisão de estágio em Psicologia Organizacional. Atenciosamente, esse documento vem assinado pela vereadora Estela Balardim, Alexandre Bortoluz, Gilfredo Otto Camilles, Gladys Francisqueto Frisso, Juliano Valim, Marisol Santos e Renato Oliveira. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Bressan. Solicito a vereadora Estela Balardim que acompanhe o representante de Psicologia da UX até a tribuna. Posso começar? Bom dia a todos. Agradeço a abertura dessa casa, para o curso de Psicologia e pretendo aproveitar bem os meus 5 minutos. Então, eu gostaria de destacar em voga a temática da violência contra a mulher, das questões de violência de gênero. E gostaria, então, hoje, de falar um pouquinho sobre o assédio sexual no trabalho. Algo que tem nos preocupado, indicadores apontam, ainda não finalizamos o ano, mas que nesse ano de 2023 temos o dobro do número de registros de assédio sexual via Ministério do Trabalho. Algo que nos preocupa e sobre o que precisamos, infelizmente, falar. Temos o fato de que, quando as pessoas passam por isso, eu pretendo falar bem dos aspectos psicológicos, quando as pessoas passam por isso, elas sentem muitas reações emocionais. É um trauma grande, principalmente quando a gente trabalha num local, necessita dele para a sua subsistência e, principalmente, porque você escolheu aquele emprego e estar naquele local, como é o caso dos servidores públicos. Nas empresas públicas, fica mais difícil de a pessoa, para se livrar de um assédio, porque ele é caracterizado por um superior na hierarquia. Se é um colega, a pessoa tem a liberdade de dizer o seu não e até de reclamar para o seu superior imediato, ou superiora imediata. Mas, quando a gente tem um caso de assédio sexual praticado efetivamente por alguém que está 1 nível, 2, 8 níveis acima da sua função, existe, sim, uma pressão psicológica muito forte e existe ainda um mau julgamento causado por uma cultura patriarcal, que a gente sabe que vem de muito tempo, mas que é preciso que a gente abra os olhos em relação a isso, que a gente se questione, que a gente mude. O assédio sexual ele não ocorre só por parte dos homens para com as mulheres. Ele ocorre também das mulheres para com os homens, com um estagiário, com um funcionário. E isso, geralmente, não é nem denunciado. O homem tende a caracterizar isso de uma forma diferente, até porque ele é rechaçado, pelos próprios colegas. Como assim tu não aceitou esse assédio? Tu não é homem? E também, se não fosse, não haveria problema.
né? Nos casos de homossexualidade também isso ocorre. Mas eu quero destacar que uma mulher ou um homem que é assediado passa por medo, em primeiro lugar, se sente sozinho, não tem a quem recorrer, porque é alguém maior na hierarquia. E existem, muitas vezes, ameaça de não crescimento dentro do trabalho, de demissão, quando isso é possível. E eu diria, já que estamos numa casa, né, pública, eu diria que no âmbito público, as pessoas ficam com mais dificuldade ainda, porque como eu abandono um concurso que eu fiz para me livrar de um assédio sexual? Tá? Então, ninguém precisa passar por isso. A vítima, ela se sente não defendida, não protegida, se sente com medo, se sente com vergonha, porque outras pessoas no ambiente normalmente ficam sabendo. E o pior, ninguém defende, ou quando defende, sofre as consequências junto, né? E isso explica o porquê não defendem. E a vítima, ela precisa de atendimento psicológico. Muitas vezes, um caso de assédio sexual, ele se torna um abuso sexual, ou até mesmo um estupro na primeira oportunidade que o agressor tem. E isso é um trauma, comparado a traumas de campo de concentração, desastre aéreo, não é uma coisa pequena. Então, eu peço para vocês hoje uma atenção especial para essa questão do assédio e que se possa denunciar. A denúncia ocorre via um advogado, mas o número 180, o DISC 180 também, né, é referência para isso. E se a gente tem um dado de que que o dobro de casos foram registrados, e eu não trago os números, porque a maioria não denuncia. Então, é um sinal de alerta. Espero que vocês possam acolher essa causa junto da psicologia, né? Que isso não ocorra nos ambientes públicos e privados, que a gente possa mudar essa realidade. Hoje, se uma mulher tem interesse sexual em alguém, ela já se pronuncia de alguma forma. Não é mais como era uma vez que a mulher não tinha esse espaço. E o mesmo acontece com os homens. Não é porque é o homem que tem que ceder a qualquer assédio, porque ele pode simplesmente ser fiel à pessoa com quem ele vive, ou não ter interesse naquela pessoa que está assediando. Muito obrigada. Que fique uma sementinha, né, daquilo que a gente precisa também mudar. Até mais. Obrigada. Obrigado.